E aí, vamos lá, agora falando do Brasil holandês. Pô, professor, de novo Brasil holandês, vamos pegar nessa batida aí, vamos nessa batelada, porque eles gostam muito desse período aí, naval gosta muito desse período, tá? Então tá aqui um trechão grandão, tá? E o trechão tá falando sobre o quê? Sobre o governador desse Brasil holandês. Quando a Holanda domina, quando a Holanda consegue se fixar no Nordeste brasileiro, aonde era a economia açucareira, ele vai colocar um governador, igual Portugal tinha um governador, tá? Só que Portugal agora não é mais Portugal, tá junto com a Espanha. E então o que acontece? Nesse Brasil holandês tem um governador e o governador é o Conde Maurício de Nassau. E aí destaque pelas suas principais características, e aqui uma questãozinha boa, uma questãozinha show de bola para tu aprender, porque ela quer o quê? Ela quer as características do governo de Maurício de Nassau, e só pelas características aqui você já vai aprender o governo de Maurício de Nassau, que é o governo do Brasil holandês, só que ele quer a errada. Então, ou seja, tem 4 certas e uma errada. Então vamos lá. Ele concedeu crédito aos senhores de engenho? Sim, com certeza ele concedeu. Por quê? Porque ele precisava reaparelhar os engenhos para produzir o quê? Açúcar. Ele estava aqui para administrar o quê? A indústria açucareira, que agora estava sob o domínio holandês. Então está correto, eu quero a errada. Investimento em obras urbanas? Sim, ele fez grandes obras urbanas, criou pontes, criou casas, tá? Fez saneamento básico, né? Como está escrito aqui, obras sanitárias. Então tá aqui, ó, assim, ó. Tá correto, fez isso, a gente quer errada, mas tá aqui, ó, quer estudar? Tá aqui, ó, as características do Brasil holandês. Criação da cidade de Maurícia, sim, ele criou a cidade, né, em seu nome ali, onde hoje é Recife, hoje um bairro da capital pernambucana, perfeito, e aí, ó, correto? Está dentro dessas obras públicas. A intolerância religiosa, ele foi intolerante porque ele era calvinista? Não, aí que tá. Esse é o veneno. Ele não foi intolerante, ele foi tolerante. Gente, o Brasil é uma colônia católica. Tanto seja Portugal, seja Espanha, eram católicos. E os holandeses são calvinistas. Então, ou seja, protestantes, católicos e protestantes não se bicavam. Então, ele foi, lógico, e, pô, se ele está dentro de uma região, dominando, administrando essa região católica, e ele precisa desses senhores de engenhos católicos para produzir o açúcar, para deixar eles ricos, então, ou seja, ele tem que ser tolerante. E aí, é característica de Maurício de Nassau, é a tolerância religiosa. Então, como o item aqui está falando intolerante, então é o item errado. E eu quero a errada, então gabarito D. E esse E aqui, professor, ele estimulou a vinda de artista, naturalista, médico, astrônomos, sim, é chamado de incentivo cultural, né? Pela primeira vez na história do Brasil, devemos aí os holandeses também, eles trouxeram botânicos para cá, para estudar nossa flora e nossa fauna. Então tá aí, por eliminação, gabarito aí, D, show de bola, vem comigo. E vamos lá, continuando na pegada aí, Brasil holandês, gostam muito. Então, em relação ao domínio da Holanda no Nordeste brasileiro durante o período colonial, é correto afirmar. Questãozinha grande, questão naval. Então vamos lá. A administração de Nassau caracterizou-se por medidas administrativas de grande importância. Beleza, isso. Como, por exemplo, a reorganização da produção açucareira mediante um sistema de crédito aos senhores de engenho. Sim, vimos isso, né, na questão anterior. Tolerância religiosa. Sim, vemos isso. E o fim da Assembleia dos Escabinos? Não, olha só, gente, isso é naval, gente, olha só. Ela vem toda certinha e depois de uma vírgula vem o errado. O que foi a Assembleia dos Escabinos então, Pestana? Eu vou dizer, a Assembleia dos Escabinos foi uma assembleia, né, como se não tinha a Câmara Municipal, então foi extinta a Câmara Municipal, que era o poder local, que era formado pelos grandes proprietários de terra e de escravo, que eram portugueses, ou seja, no domínio holandês, eles vão extinguir a Câmara Municipal e vão criar o quê? A Assembleia dos Escabinos, que eram formados por holandeses, beleza? Então, agora aqui está falando que foi o fim, não, foi a criação da Assembleia dos Escabinos. A invasão holandesa na Bahia, perfeito, foi entre 1624 e 1625 e contou com o apoio da milícia do Descalço. Olha o veneno, gente, isso é colégio naval. Contou com apoio? Não, contou com a resistência. O bispo
Marcos Teixeira, ele vai criar uma resistência e essa resistência vai se chamar Milícia do Descalço e ainda vai ter um apoio de uma jornada, de uma esquadra luso-espanhola chamada Jornada dos Vassalos, que no ano seguinte, em 1625, a gente expulsa os holandeses. E aí, ó, por aqui, ó, letra C, a invasão holandesa em Pernambuco encontrou grande resistência por parte de grupos armados por Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque era o governador de Pernambuco. E ele criou essa resistência no interior, no chamado Arraial do Bom Jesus. O arraial passou a ter adesão cada vez maior dos senhores de engenho, onde foi o local onde tudo começou, a tal da insurreição pernambucana. Gente, a insurreição pernambucana, ela vai surgir em 1645, logo após a demissão de Maurício de Nassau. Então ela está toda certinha aqui, ó, até o momento que fala que foi ali no Arraial de Bom Jesus que vai começar a insurreição pernambucana. Não, não foi lá, tá? É muito venenosa e isso é naval. Letra D, a insurreição pernambucana, né, que começou em 1645, logo após a demissão de Nassau. O movimento de resistência local contou desde o início com a ajuda da coroa portuguesa. Desde o início, não, gente. A insurreição pernambucana, ela é tão importante na nossa história que ela vai despertar pela primeira vez um sentimento nacionalista, tá? Ou seja, os colonos pertencem, né, aquele sentimento de pertencer àquela terra. Então, olha só o veneno aqui, desde o início, não, tá? Então, a insurreição pernambucana aí, ó, é mérito dos colonos, né, e dos mestiços também, teve ajuda de índios, tá? Pernambucanos. Será que aí, vamos lá, o fim da Nova Holanda, como era chamado, o Brasil holandês, pelos holandeses aqui, Nova Holanda, deve-se, entre outros fatores, uma conjuntura externa desfavorável à Holanda. Sim, né, estava acontecendo lá na Europa a Guerra dos 30 anos, que envolveram guerras sucessivas na Europa e que não pôde socorrer os seus compatriotas aqui no Brasil e acabou sendo expulsos definitivamente em 1654. Então, perfeito. Tá vendo, gente? Colégio Naval é assim, muita pegadinha, muita palavrinha, tá? Que leva você ao erro. Então, vamos aqui comigo, gabarito E, próxima questão. E aí, vamos lá, para fechar agora, União Ibérica e Brasil holandês, porque tem incidência. Então, vamos lá. A União Ibérica foi um importante estímulo à expansão territorial, por quê? Tá aí, ó, porque legalmente pertencia à Espanha, né, segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, quando teve a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perde o sentido, tá? O que vai acontecer? Aquela linha imaginária que dividia as terras portuguesas e as terras brasileiras, tá, vai perder o sentido. Então, o lado que pertencia a Portugal e o lado que pertencia à Espanha vão começar o quê? Agora estão unidos. Então vai começar a ter o quê? As interiorizações. Então vão começar a ter os desbravamentos territoriais, as famosas entradas. Então vamos lá. Sobre os tratados de limites que definiram o território brasileiro, porque depois que teve essas entradas, essas interiorizações, as duas coroas, depois que cada um, né, se separaram novamente, em 1640, precisaram criar limites, tratados. E aí, até onde vai agora o território de Portugal e até onde vai o território da Espanha na América do Sul. Então vamos lá. O Tratado de Lisboa, vamos lá, onde é que eu estou? Tá aqui. O Tratado de Lisboa foi assinado entre Portugal e Espanha e restabeleceu os limites territoriais existentes à época do Tratado de Tordesilhas. Não, o Tratado de Lisboa, gente, foi assinado em 1681 e o Tratado de Lisboa deu para Portugal, ele reconhece como dele a colônia do Sacramento, que hoje fica no Uruguai. Apesar da Espanha não ter reconhecido, mas o Tratado de Lisboa é isso, tá? Portugal passa a dominar a região da colônia do Sacramento. Letra B. O Tratado de Madrid, que foi assinado entre Portugal e Espanha, foi assinado em 1750, usando o princípio da restauração, não, usando o princípio de ut possudet. Tá? O que é o princípio de ut possudet? É o uso capião. Quem chegou primeiro é dono. Tá? Então esse foi o princípio utilizado em 1750 que vai determinar, né, as nossas atuais fronteiras. Mas depois ele foi anulado, depois ele volta, ou seja, é uma confusão danada de tratados aí. Então, mas você vai ver na parte de teoria. Vamos lá.
Letra C, o Tratado de Santo Ildefonso, né? O Tratado de Santo Ildefonso, que acontece em 1777, Portugal recebeu o domínio dos 7 povos das missões, o que provocou a chamada Guerras Guaraníticas. Guerras Guaraníticas, o que provoca as Guerras Guaraníticas é o Tratado de Madrid. E aí o Tratado de Milton é um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra. É verdade, mas não tem nada a ver com as nossas fronteiras. E aqui, por eliminação, é letra E, porque o Tratado de Badajoz volta a vigorar o Tratado de Madrid, que foi o último tratado assinado, tá? Que vai definir as nossas atuais fronteiras e depois só vai ter a mudança com o Tratado de Petrópolis, que a gente vai ganhar o Acre, beleza? Então é nesse momento, tá, que vai definir os últimos tratados. O Tratado de Badajoz é um tratado de 1801, tá, que vai redefinir o Tratado de Madrid, e depois o último tratado, que é o Tratado de Petrópolis, em 1903, que o Brasil vai comprar o Acre da Bolívia. Então fechamos aqui mais um bloco de questões e até o próximo bloco. Tamo junto!